Olá a todos e todas do canal Arte e Psicologia. Estamos aqui na Universidade Federal da Paraíba e vamos falar sobre a homossexualidade e religiosidade. No censo realizado pelo IBGE em 2010, 166 milhões de pessoas se declararam cristãs aqui no Brasil. No meio de tantas pessoas, será que todas elas são heterossexuais? Então, como será que a igreja nos dias de hoje está lidando com a homossexualidade e a bissexualidade? Vamos falar sobre isso com Lionel Vieira. Lionel é psicólogo e mestre em ciências das religiões. Lionel, explica pra gente essa diferença, né, entre religiosidade e espiritualidade. Tem uma diferença entre as duas? Sim, a espiritualidade é algo que está mais ligado àquilo que te faz ser humano, a questão da consciência que a gente tem sobre o existir. A gente não só sobrevive, a gente existe, a gente faz escolhas, a gente tem consciência da nossa finitude, a gente sabe que um dia vai morrer. Isso tudo que faz a gente ser uma espécie diferente das outras espécies animais, né? Já a religiosidade é uma tentativa, que eu diria, política e cultural, de organizar esses valores em formas de dogmas ou maneiras de exercer a espiritualidade de uma maneira como norma social. Através de uma religião, por exemplo, cristã, do budismo, do hindu, que vão ter um conjunto de regras mais fechadas sobre o que eles imaginam ser o ideal para a sociedade. Legal. Então você, como estudante das religiões, né, como é que você vê essa questão da homossexualidade nas religiões aqui do Brasil? Então, o campo religioso brasileiro é bastante complexo, assim. Para a gente compreender um pouco essa relação, homossexualidade e o campo religioso brasileiro, a gente precisa lembrar que o Brasil, quando ele foi achado, né, lá para os anos 1500, houve muito confronto político, de ideias mesmo, que os valores do cristianismo ele se colocava como uma única religião possível, a única religião legítima no desenvolvimento do nosso país. A partir de então, ela começa a influenciar todas as outras religiões, os outros campos e formas de saberes. É aqui que a gente vai pensar sobre tanto a relação de gênero, quanto a sexualidade, quanto a identidade do povo brasileiro. A gente vai ter, por exemplo, questões como o candomblé, cultura de matriz africana, a umbanda, que vão ter uma maneira de pensar a sexualidade como algo completamente natural. Não existe uma norma que vá proibir ou vá regular determinadas condutas. Já no campo religioso do cristianismo, tanto católicos quanto protestantes e tal, a gente vai ver que vão ser completamente influenciados por aquele tipo de cristianismo que vinha se construindo no Brasil. E aí a visão vai ser algo que separa entre um tipo de sexualidade considerada normal, por vezes sagrada ou natural, enquanto outras sexualidades elas vão estar periféricas. E esse tipo de pensamento vai influenciar diretamente não apenas os membros das instituições religiosas, mas vai espalhar para todo o conjunto da sociedade. Da mesma forma que a gente pode ver que o cristianismo no Brasil não se restringiu a religiões cristãs, mas a todo o espaço público e privado, a gente vai perceber que esses ideais de sexualidade também vão repercutir em toda a sociedade. E como a gente sabe, né, por muito tempo e ainda hoje, a grande parte do cristianismo vê com olhos negativos as sexualidades que não sejam heterossexuais. Então, como é que você percebe, né, a partir dos seus estudos sobre o assunto, através da sua experiência, como é que você percebe que está essa relação nos dias de hoje? Nos dias de hoje, sobretudo dentro do campo religioso cristão, a gente tem uma modificação que eu diria ainda ser leve nesse ponto de vista com a sexualidade. É óbvio que antes o cristianismo, inclusive aqui no Brasil, chegava a discursar uma violência muito forte contra homossexuais. Inclusive a pena de morte era uma das penas aplicadas a homossexuais aqui, né? Com o passar dos anos, algumas mudanças de pensamento social, a modernidade, a gente vai perceber que as religiões começam a mudar um pouco seu discurso, mas não por interesse, digamos,
próprio delas, mas com uma maneira de continuar a conviver com esses novos valores. Algumas vertentes, por exemplo, de igrejas evangélicas vão promover um discurso de inclusão. A gente tem, por exemplo, uma igreja inclusiva aqui em João Pessoa, a igreja metropolitana, né, que promove um tipo de inclusão para pessoas homossexuais, independente de sexualidade, pode ser bissexuais, o que for, né. Já outras vertentes, que a grande maioria do cristianismo ainda hoje, tem um tipo de discurso que, do meu ponto de vista, é preconceituoso, mas que diferente, óbvio, daquela época, né, mas que fica entre o moderno e o tradicional. Tem uma frase que eu acho bastante clássica, que alguns talvez já tenham escutado. Nós amamos o pecador, mas não o pecado. Traz uma nova forma de ver a sexualidade como algo que a igreja se abre, mas ao mesmo tempo se restringe. Pois, ao proclamar essa frase, elas elegem um tipo de sexualidade que a gente sabe que não é homossexual, nem bissexual, nem assexual, nenhuma outra, como norma. Enquanto as demais continuam sendo como objeto de um preconceito. Um preconceito mais velado, às vezes algum tipo de abordagem mais, digamos assim, sucinta, mas que causa muitas tensões psicológicas em homens e mulheres gays e lésbicas. Uma coisa que eu percebo, Leonel, é que o que permanece nas igrejas, né, protestantes é que a questão da homossexualidade como um pecado, né, isso parece que não se desfez ainda. Eles ainda estão, né, nesse processo ainda de ver como é que lidam com isso, né? Como é que, como a gente falou no começo do vídeo, são 166 milhões de pessoas cristãs, seja na igreja católica ou protestante. E como é que tá sendo lidado isso, né, dentro das igrejas? Foi bom essa tua pergunta, porque eu me reporto à minha pesquisa que eu fiz aqui no mestrado, curso de Ciências e Religiões. Nessa pesquisa minha, por exemplo, a gente vai encontrar uma menina que, assim, ela, católica, né, foi praticamente expulsa da sua instituição religiosa por ser algo considerado errado. Inclusive, as pessoas da instituição dela diziam que ela precisava ser curada. Se concentrei agora. As pessoas da instituição dela acreditavam que ela precisava ser curada, sabe? Em outro caso, de uma menina evangélica, ela sofria muito uma certa rotulação em que mulheres deveriam se vestir de tal modo, agir de tal forma, quando forem namorar eram orientadas a serem de tal maneira. Então, a gente tem uma instituição que está construindo um tipo de ideologia sobre os corpos sexuais e de gênero das pessoas, e elas vão retroalimentando isso em toda a sociedade, né? Colocando como se o tipo de ser homem, o tipo de ser mulher, com as suas expressões, tanto de gênero quanto expressões sexuais, fossem algo inato, quando na verdade a gente sabe que a única coisa inata no campo da sexualidade humana é a própria diversidade. Outra coisa que eu percebo é que, assim, embora a ciência de hoje não comprove de onde é que vem a homossexualidade, nem a própria religião afirma que seja algum tipo de espírito ou possessão, algo assim. Ou seja, não é espiritual, não é comprovado que seja espiritual, não é comprovado que seja genético, não é comprovado que seja apenas da construção histórica da pessoa, né, na vivência social. Então não se tem esse fato, essa notícia. E assim, deixa-se a pessoa meio que como sendo café com leite. Assim, enquanto não se acha a origem disso, você fica aí sendo um zero à esquerda, né? Não vale dentro daquela instituição, às vezes até dentro da sociedade mesmo, como um todo. Isso. Tu fez outro apontamento que eu acho importante aqui, a gente está comentando. As ciências psis, né? A gente pega a psicanálise, psicologia, psiquiatria, por muito tempo elas absorveram o discurso religioso e saíram da ideia do crime
homossexual para patologia homossexual. Então, assim, a gente tem uma outra forma. A gente não vai matar vocês, mas isso é uma doença, precisa ser tratada. A gente tem um mecanismo meio que de adaptação. O religioso, que não está restrito à sua esfera, mas a todo o campo, né, passa a construir outras formas de saberes. Como qualquer forma de conhecimento não é neutra, a gente vai ter uma abordagem de pessoas que vão estar construindo um tipo de ideia patologizante, que um tempo depois, no século XX, né, a gente vai ter uma desconstrução. Tanto que hoje a gente tem um movimento para aquelas pessoas que se veem, no caso, como transexuais e travestis, que não entra a questão da sexualidade, mas que é um assunto que está próximo, né? A gente tem um movimento de luta de despatologização das identidades trans. Né? E eu fico pensando aqui, Leonel, que desde os primeiros livros bíblicos, a questão da homossexualidade já está presente, já está registrada lá. E eu penso que desde antes de ser registrado, a homossexualidade já existia, né, enquanto a humanidade. E assim, desde o livro bíblico, os livros bíblicos, passando por Jesus até hoje, 2017, e isso é uma questão que ainda tem muita dificuldade, muitos empecilhos para ser tratado, né, na sociedade como algo natural, algo que é pertinente à natureza humana. Isso. É interessante a gente ver o quanto, até alguns discursos quando falam, mas a questão da homossexualidade, bissexualidade, o que for, é algo que vem dos tempos de hoje, ou algo, sei lá, né? A gente vê o seguinte, enquanto fator de diferença de dizer, eu sou heterossexual, eu sou homossexual, eu sou isso ou aquilo, de fato é algo moderno. Sim. Porque antes a gente vai ver que as pessoas viviam a sua sexualidade, já desde a Grécia Antiga e tal, de uma maneira em que elas não eram estigmatizadas por um tipo de sexualidade específica, né? Elas apenas viviam a sexualidade, havia algumas regulações e normas, como toda sociedade tem, mas não como algo patológico, criminoso, ou que colocasse as pessoas em um contexto de marginalização. Inclusive, lá nos primórdios do tempo bíblico e tal, a gente vai perceber que também existiam várias pessoas que viviam a sua sexualidade de diferentes formas. Há muitas coisas da tradição que essas pessoas conservadoras elas dizem defender o ser tradicional, mas fazem vista grossa, enquanto a sexualidade lá do vizinho acaba sendo o alvo do olhar dessa tradição dele. Ou seja, há uma seletividade do que é tradicional ou não para essas pessoas. Já finalizando, Leonel, nosso vídeo de hoje, eu queria que você falasse o seguinte: na sua dissertação, você pesquisou sobre homossexualidade e espiritualidade. Como é que você concluiu, né, essa pesquisa com as 6 pessoas, né, 3 homens e 3 mulheres homossexuais que você pesquisou? Isso. Na pesquisa que a gente pode notar é o seguinte, que a espiritualidade, e aí eu uso até o termo, a espiritualidade homossexual, ela vai trazer para as pessoas gays uma forma de empoderamento da sua subjetividade. A espiritualidade vai ter um papel fundamental na maneira da gente se perceber enquanto seres livres, autônomos, criativos, né? Já a religiosidade vai, dependendo do contexto, no caso de pessoas homossexuais, pode vir a moldar alguma dessas características. Tem uma das meninas lá, entrevistadas, que ela é católica, continua como católica, faz as letras bíblicas, orações e tudo mais. E a forma que ela encontrou de exercer espiritualidade por via da religiosidade foi justamente se afastando do espaço religioso católico, que na pesquisa ela julga ser bastante opressor para ela, né? E ela mantém espiritualidade e religiosidade juntas. Já a gente vai encontrar outras pessoas que fizeram o trânsito religioso, justamente por conta do preconceito. Então, saem de determinadas religiões cristãs e vão para a Umbanda, para o Candomblé, ou com o Ateu mesmo. E aí passam a participar de um grupo de pessoas que vão trazer uma identidade da qual percebem as questões da sexualidade como algo extremamente pessoal, que não dá pra gente ficar regulando, né?
como outras tradições, como eu citei, de origem cristã, costumam fazer. Então é isso, é possível você viver, né, sua sexualidade e desenvolver também sua espiritualidade tranquilamente. Isso. Talvez não tão tranquilamente pela a forma que a gente tem de sociedade que constantemente cria mecanismos não só religiosos, mas políticos, para garantir uma norma e garantir o estigma social, né? Mas as pessoas elas conseguem criar subjetivamente mecanismos eu diria, de se adaptar a esse tipo de cultura. Então a gente vê que a espiritualidade, a religiosidade, independente de a gente estar numa tradição ou numa adesão religiosa, ela acontece na medida que a gente consegue promover o amor, não só a si mesmo, mas ao próximo. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que retirar as condicionalidades. Então não temos como amar o pecador e não o pecado, ou fazer qualquer tipo de separação, sem que a gente considere o sujeito a sua integralidade. Do meu ponto de vista, eu acho algo tão absurdo como eu considerar, sei lá, só por um exemplo, eu amo indígenas, mas eu não gosto de indígenas. Eu amo as pessoas evangélicas, mas eu não gosto de evangélicos. Assim, o amor é incondicional, a gente precisa viver isso, não economizar o que a gente espera do outro e de si. Leonel, muito obrigado pela tua participação, né, aqui nessa exposição sobre esse assunto. Eu que agradeço. Certamente vai contribuir muito aqui, né, com o pessoal que assiste o nosso canal. Eu que agradeço pelo convite e estou aí disponível para as próximas sessões, né? Ótimo, vou querer sim. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo do vídeo, certo? Se vocês se interessarem, acessem e conheçam um pouco mais sobre o tema. Obrigado, até o próximo vídeo. Beijão, tchau, tchau.